Olá para você que me acompanha nas redes sociais, né, no meu canal no YouTube, no Google Plus, no Facebook, no LinkedIn, né, e outras redes sociais, né. Bem, o meu objetivo neste programa não é fazer nenhuma análise técnica sobre futebol, mesmo porque eu não sou especialista no assunto, né? Não entendo muito bem de futebol, não é o meu esporte preferido, mas acompanho dentro do possível, uma vez que acho as disputas muito interessantes, acho a atmosfera das torcidas muito interessantes, então não só acompanho a Copa do Mundo, como procuro, dentro do possível, acompanhar as grandes decisões dos campeonatos, seja no Brasil ou fora do Brasil. Mas não sou especialista e não me atrevo a fazer nenhuma análise do ponto de vista técnico, né? E não pretendo ser nenhum analista, mais um analista sobre estratégias de futebol. O meu objetivo aqui, como você sabe, eu sou psicólogo, sou educador, sou consultor, sou um estudioso do comportamento humano nas suas mais variadas perspectivas e contextos, né? Como nas empresas, as repercussões, né, que ocorrem a partir das referências sociais, sejam nas artes, nos esportes, na política, sobre a sociedade como um todo. E evidentemente que nós não podemos desconsiderar, gostando ou não de futebol, desconsiderar o seu impacto social, a sua importância e o seu simbolismo a partir das referências criadas em campo para a sociedade como um todo, né? E da dinâmica que circula o funcionamento dos campeonatos, e no caso aqui nós estamos falando da Copa do Mundo no Brasil, né? Bem, nessa Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, a primeira colocação que eu quero fazer é exatamente aquela que dá título a este programa, que é que Soares não é um bandido, não é um criminoso, né? E por que eu começo por essa frase, né? Que parece ser uma frase de efeito, mas não é. É uma frase que ela propõe uma reflexão sobre os acontecimentos envolvendo o atacante, né, que é destaque do time uruguaio, né, o Luis Soares, no episódio em que ele mordeu o ombro, né, do jogador italiano Chiellini, no início da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E recebeu como punição, né, a suspensão por 9 jogos oficiais da FIFA, o que atingiu não só a sua participação integral, né, para o restante da Copa do Mundo, como também em jogos que, segundo os analistas, né, atingem parte da Copa América, das eliminatórias para a Copa da Rússia e assim por diante. Além de ser banido da possibilidade de frequentar os estádios de futebol, né, por um período X, que agora não me lembro. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é até que ponto esse episódio é didático para a sociedade, para os limites e para a punição, para o sentido da punição, né, para a dose da punição e para o que representa, né, uma punição em relação a uma transgressão que é praticada, seja no que contexto for, né, a partir dessa referência que a gente assistiu e está acompanhando em relação ao atacante Luis Soares, da seleção uruguaia, né? Eu sou daqueles, faço coro com aqueles que que consideram que a punição ao Luis Soares foi uma dose incompatível com a gravidade do que ele fez. Evidentemente que eu não defendo nenhum tipo
de agressão ou violência sob nenhum pretexto, né, nem como iniciativa e nem como reação dentro de campo, né, por atletas de qualquer segmento, sobretudo atletas de alto nível, como aqueles que formam as seleções que constituem a Copa do Mundo, né, que integram a Copa do Mundo de futebol. Então não é esperado que isso aconteça, né? Pelo menos a expectativa é que o torneio circule, né? Funcione em torno do que há de melhor, que é a prática esportiva do futebol, os lances bonitos, os grandes dribles, os jogos abertos, com lealdade, né? Com emoção e com o talento, né, dos jogadores e das seleções, com suas respectivas características e assim por diante. Muito bem, mas os acontecimentos, né, demonstram que muitas vezes toda essa vontade, esse desejo, esse talento também vem acompanhado de uma dose de agressividade, né? Que a gente não justifica, obviamente, que não se justifica, mas que é explicada exatamente por essa atmosfera, né, de intensa rivalidade, seguida de um grande medo de ser eliminado, né, uma grande tensão, uma grande cobrança e assim por diante. Mas vamos lá. Vamos nos concentrar na punição. Qual é o objetivo de uma punição? Quando há uma transgressão, seja ela na escola, né, em casa, né, na família, no ambiente de trabalho, né, em qualquer contexto que seja, público ou privado, né, a reação negativa a uma transgressão e que é acompanhada de uma sanção, de uma punição, em tese, tem como objetivo demonstrar ao agressor a rejeição do grupo a qual ele pertence em relação à sua prática, né? É dizer para ele assim, olha, isso que você fez não é aceito por esse grupo, e como não é aceito, né, a punição para você é X, com o objetivo de fazer com que ele reflita a respeito do que fez, e mais do que refletir, não volte a praticar aquele ato, né? E que os demais que assistam à punição se sintam inibidos a imitar, né? Então, é uma punição, ela tem esse valor didático, ou a ideia, né, didática, social, para fazer com que se restabeleça, né, a ordem de convívio naquele grupo, dentro da expectativa de convivência saudável que aquele grupo estabeleceu, de limites, né, até onde aquele grupo suporta a transgressão, né? Então essa é a ideia da punição. Agora, qual o limite também, a dose da punição? O que media isso? É que ela deve ser escalonada, né? Ela deve ser compatível com o nível de transgressão. Por quê? Porque se eu aplico uma punição incompatível, ou seja, uma punição aquém da gravidade, eu não consigo inibir a sua multiplicação e não consigo promover um freio, uma reflexão de quem a praticou, porque não gera um incômodo suficiente para essa reflexão, né? E que deve ser, né, conduzida depois dessa reflexão, a recondução, né, o acolhimento novamente, depois de cumprida a punição, desse indivíduo, né, já reintegrando esse indivíduo, né, possibilitando a ele a reinserção naquele grupo.
né, já sabendo de que todas as vezes que ele tentar fazer algo similar, haverá uma punição compatível. Então, ela tem esse caráter didático de promover a reflexão, promover a justiça para a vítima, né? Promover a reflexão para o agressor, seguido da sua reintegração a partir da compatibilidade entre o ato de punir com a agressão praticada, né? E fazer com que os demais, né, se vejam representados no ato de justiça, e aqueles que porventura tenham se identificado inicialmente, por algum motivo, né, com o agressor, se vejam inibidos a imitá-lo, a segui-lo, justamente pela punição exemplar, né? Então esse é o objetivo. Quando há discrepância entre a punição, quando ela é aquém, esse resultado não acontece. E quando ela é além, né, quando o sujeito recebe uma punição maior, muito maior do que o próprio significado do seu ato agressor, ele acaba se tornando vítima também. Vítima do próprio sistema que deveria promover justiça e readequar as relações de convívio saudável, né? Então, e parece que é o que aconteceu com o Luís Soares, né? Eu não vejo o jogador uruguaio, da seleção uruguaia, como alguém que possa trazer perigo, risco, ao frequentar um estádio de futebol, né? Assim como, embora bizarra a transgressão praticada, uma mordida no ombro do jogador oponente, né, eu não vejo como a pior das transgressões. Nós temos assistido, por exemplo, será que essa mordida, que não provocou nenhuma lesão séria no jogador da equipe italiana, que não o retirou da prática esportiva, que não alterou em nenhum momento a dinâmica do jogo e nem mesmo o resultado, né, para a equipe italiana, né, que não provocou nenhum outro grande distúrbio. Será que essa transgressão é maior do que uma entrada forte, né, desleal, fora da bola, na coxa de um jogador, né, na perna, no joelho, né, nas costas, e que aí sim pode provocar uma lesão gravíssima, a retirada de um jogador da disputa, ou mesmo do torneio, né, pode alterar a própria dinâmica, né, de resultados de um jogo, dependendo da gravidade? Será? Eu acho que nós precisamos, né, eu acho que a FIFA, né, a equipe responsável pela análise dessa situação e pela elaboração, né, da sentença, né, da punição, não me parece ter agido com a racionalidade necessária e o distanciamento, né, para que houvesse aplicação de uma punição que fosse didática, que fosse dura, compatível com a transgressão praticada, né, que transborda, né, está fora, né, dos parâmetros de esportividade, né, de prática esportiva, sobretudo numa Copa do Mundo, mas que acabou recebendo uma dose que foi muito além
das consequências, né, do ato. Né? Foi bizarro pelo quanto é incomum. Usou-se os dentes, né, no ombro de um jogador da equipe oponente. Agora, muitas vezes se usa o quê? Se usa o corpo, as mãos, as pernas, de maneira desleal. E não se vê, né, a aplicação tão rigorosa de uma pena que possa inibir, inclusive, essa prática desleal que ocorre, inclusive entre as seleções. Né? Ocorre em todos os níveis da prática do futebol, mas sobretudo também nas seleções na Copa do Mundo. Né? Então, eu acho que a gente precisa rever. É importante que a FIFA reveja isso, porque, imagine, é equivalente a eu aplicar uma prisão perpétua para quem furta. Né? Quer dizer, e quando for um latrocínio? Eu aplico qual pena? Se eu aplicar uma prisão perpétua para quem furta, né? Para quem rouba sem usar violência, né? Qual será a pena, então, que eu vou aplicar, que seja exemplar, que promova a reflexão, né? Que promova a inibição, né? A justiça e a inibição nas relações sociais, que seja exemplar a partir de uma pena como essa, dessa discrepância. Então eu preciso de uma escala, né? Uma escala que seja dura, mas que tenha compatibilidade entre a gravidade do ocorrido e não a estranheza que ela provoca, mas a gravidade, a consequência efetiva, né? Com a mensagem que eu quero passar com a punição. Né? Eu acredito que se ele fosse banido da Copa do Mundo, não dos estádios, né? Ou seja, ele tem o direito de frequentar os estádios, como cidadão, porque ele não colocou em risco os frequentadores do estádio, né? Nem as equipes. Ele não é uma pessoa que coloca em risco, pelo menos com o seu comportamento até agora, né? E nem com seu ato transgressor. Mas se ele fosse banido da Copa, já seria por si uma punição altamente exemplar e dolorosa para ele e para a equipe, né? E, evidentemente, que alguém que tem esse tipo de transgressão precisa de ajuda, né? Precisa de apoio, precisa de acompanhamento, né? E eu acho que isso a sociedade uruguaia me parece que compreendeu, né? Nos seus mais variados estratos, né? Até pelo acolhimento dele, a equipe, né? E a própria sociedade uruguaia ao recebê-lo de volta, né? Isso é importante, isso é interessante, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vale, talvez, eu não sei se esse acolhimento foi por uma maturidade da sociedade uruguaia, ou se foi porque ele se transformou numa vítima em função do excesso causado pela punição, pela discrepância da punição com o ato transgressor praticado. Né? Então acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, porque a Copa do Mundo é um divisor de águas em muitas coisas. Né? Na referência no trabalho com equipes, na disputa, na competitividade, né? E nas emoções que isso provoca, né? No mundo da competitividade. E que acaba sendo praticado em outros contextos. Né? No contexto social comum, no contexto do mundo do trabalho, né? E assim por diante. Então acho que acaba sendo usado como referência. Então também os atos disciplinares precisam ser analisados e observados com mais racionalidade para entendermos como nós podemos usá-los como referência positiva ou não. Né?
Recentemente, por exemplo, eu vi um comentário interessante, né, sobre as mudanças na arbitragem, né? Eu acho que o mundo esportivo vem usando muito a tecnologia para dar mais transparência, né, e fazer mais justiça ao alcance, né, de resultados, né, a validação de resultados, de gols, por exemplo, no caso do futebol, né, de lances importantes que requerem precisão, como, por exemplo, nas Olimpíadas em relação às corridas, em relação à disputa, né, que acaba sendo em milésimos de segundo em casos de velocidade, né, em relação ao posicionamento de bolas, né, no caso do vôlei, por exemplo, né? Então esses dispositivos, como nós estamos falando de eventos que envolvem milhões, nós estamos falando de negócios envolvendo o esporte, e nós estamos envolvendo também o registro, né, de alcance, né, de desempenho em práticas esportivas de alto desempenho. Então, evidentemente que a tecnologia acaba sendo um auxiliar importante, onde o ser humano não consegue alcançar com a mesma velocidade, obviamente, né? Onde os nossos olhos têm mais dificuldade de apurar com precisão. Então, a tecnologia acaba sendo um auxiliar importante, né? E aí, no caso do futebol, nós estamos falando da Copa do Mundo, entra a questão da arbitragem, né? Então, evidentemente que esse auxílio no gol, por exemplo, que em casos de dúvida, né, o sistema eletrônico informa ao árbitro se a bola entrou ou não entrou, né? É um auxílio importante que evita injustiças, né? Em casos onde a precisão exige, né, uma capacidade do olho humano que acaba, né, deixando em dúvida, né, dependendo da perspectiva do árbitro, né, e mesmo ele tendo um grupo de auxiliares, então a ajuda eletrônica é muito bem-vinda, né? No caso da precisão, né, das cobranças de penalidades, aquela tinta que marca o campo com precisão também é um auxílio importante, né? E agora a questão da possibilidade, né, de contestação, de 2 contestações por equipe durante as partidas, que está sendo estudada pela FIFA, a partir do replay, né, também eu acho que acena com uma possibilidade importante, né, e que poderia evitar injustiças, grandes injustiças ou momentos de tensão desnecessários, como, por exemplo, aquele gol do Hulk, né, contra o Chile, que foi invalidado, né, e que, se tivesse sido validado, porque era um gol legal, o Brasil não teria ido, por exemplo, para a prorrogação e para os pênaltis, né? Quer dizer, todo aquele cenário de alta tensão para as 2 equipes e alto desgaste teria sido evitado, né? Quer dizer, só ocorreria se realmente as equipes chegassem a um resultado que justo, que demandasse a prorrogação e a disputa de pênaltis, e não por uma injustiça, né? Que foi o caso do gol do Hulk, que estava em posição legal e que foi invalidado. E não foi o único caso da Copa. Nós tivemos outros casos assim também, né? E nós estamos falando de um torneio que leva 4 anos para ser construído, né, para ser organizado, e que tem muitos impactos, né, na dinâmica esportiva, né, e com muitas repercussões muito além do limite do esporte. Então eu acho que, evidentemente, e aí eu vi com
com uma certa estranheza, né, a declaração do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, dizendo que isso tiraria a mágica do espetáculo. Eu acho que não tira a mágica do espetáculo, né? É muito confortável para nós, né, assistirmos pelo telão ou pela televisão, ou ouvir, né, as análises depois de assistir o replay, etc. As análises, né, dos comentaristas que estão confortáveis tendo acesso a uma visão que os árbitros não têm, né? E depois culparmos o árbitro que não tem acesso a essa tecnologia, a esse auxílio. Sendo que nós que estamos assistindo temos, através dos comentaristas, né, através das múltiplas câmeras, né? Então eu acho que nós precisamos repensar, sim, dar um instrumento a mais, né, não de travamento do jogo, né, mas um instrumento que auxilie, que torne a dinâmica, né, do jogo, de acordo com as características atuais, né, fortaleça a arbitragem, né, que a arbitragem seja realmente um ponto de mediação, de equilíbrio do jogo, né, um ponto que mantenha as regras em funcionamento e a esportividade em campo, né, seja a estrela maior, a partir de uma arbitragem que tenha todos os recursos disponíveis para promover justiça, para promover arbitragem, né? Ou seja, o cumprimento das regras e o resultado, né, justo, de acordo com as condições das equipes naquele momento de jogo, né? Então, acho que essas duas questões que eu queria abordar, né, começando pelo o Luiz, né, o Soares, né, o Luiz Soares, e terminando na arbitragem, eu acho que questões ligadas à justiça e o cumprimento de regras são muito didáticas da Copa do Mundo para a nossa sociedade, né? Todas as suas injustiças, os seus equívocos, né, e os seus ajustes que são necessários. Eu acho que essa reflexão é muito importante para a nossa vida diária, uma vez que nós paramos a sociedade para assistir os jogos, para acompanhar as dinâmicas de funcionamento, as repercussões, as expectativas, né, os níveis de envolvimento e assim por diante. Era isso que eu queria dizer, né, sobre esse episódio que é marcante para a Copa do Mundo, né, e espero que seja não só marcante, como a FIFA tenha a sensibilidade para rever o exagero provocado por essa punição, né, para que a justiça seja estabelecida, né, na dose adequada, né, e para que essa revisão seja uma referência positiva para a nossa sociedade como um todo, né, para as várias sociedades que estão, né, na expectativa do cumprimento dessa pena, né, que está em pleno cumprimento agora, que já tem uma dose de injustiça, que é a impossibilidade do Soares acompanhar a Copa do Mundo nos estádios, né, eu acho que isso, o comportamento dele não justifica, né, esse banimento, né, mas de qualquer maneira ainda há tempo, né, de se rever e fazer com que essa punição seja muito mais didática, mais adequada, mais equilibrada, mais compatível com a transgressão praticada pelo atacante uruguaio, né? Era isso que eu queria dizer, espero que eu tenha contribuído com alguma reflexão importante e que seja útil, né, na prática das pessoas, né, nas relações sociais, nos contextos, seja nas empresas, nas escolas, porque esses elementos, né, que eu discuti aqui, punição, transgressão, né, arbitragem, isso faz parte das relações sociais nos mais variados contextos, e não só nos estádios durante os jogos da Copa do Mundo, né? A todos muito obrigado e até uma próxima oportunidade.